Olá, sejam bem-vindos à quarta aula sobre alienação fiduciária de bens imóveis. Eu sou Alex de Mendonça Cavicchiini Teixeira de Siqueira, oficial do 4º Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro. E hoje tenho o prazer de lhes apresentar a quarta e última aula a respeito do tema aqui tratado em nossa série. E nesta quarta e última aula iremos falar sobre a alienação fiduciária de imóvel rural, cuja regulamentação sofreu uma recente alteração pela Lei Federal número 13.986, promulgada em 7 de abril de 2020. Quando o proprietário rural precisa alavancar recursos, pouco importa para este a origem do capital, se de instituição financeira nacional ou estrangeira. O fato é que ele necessita de capital para fazer girar seu negócio, para reinvestir na produção. E sabemos que a produção agropecuária é um dos grandes vetores da economia nacional. É um setor de muita vitalidade na economia nacional. A partir da necessidade de incremento de investimentos nesse setor, houve uma pressão dos atores interessados, de modo que ocorreu uma compatibilização de interesses com a promulgação estratégica da Lei 13.986 de 2020, a chamada Lei do Agro, que foi uma conversão em lei da medida provisória número 897 de 2019. O objeto da alienação fiduciária de imóvel, como já ventilado no primeiro vídeo da série, pode ser qualquer bem que possa ser comercializado, de modo que o imóvel rural para estrangeiro guardava até a promulgação da Lei 13.986 de 2020, certas restrições essas que foram mitigadas pela lei. A grande marca da Lei 13.986 de 2020 foi a possibilidade de expressamente da constituição e transmissão da propriedade fiduciária em favor de pessoa jurídica estrangeira, obviamente da transmissão e constituição de propriedade fiduciária de bem imóvel em favor de pessoa jurídica estrangeira, bem como o recebimento de imóvel por esta em liquidação de transação ou por meio de realização da garantia real. Todo Estado deve cuidar de suas fronteiras, por razão de proteção do território nacional e também por segurança pública. A demarcação da zona de fronteira foi iniciada na Lei 601, de 1850, ainda no Império. Esta área tinha 10 léguas, ou seja, 66 quilômetros. E foi sofrendo diversas mudanças legislativas, até atingir 150 quilômetros por conta da Lei 6.634 de 79. Abrimos aqui um parênteses sobre a contínua discussão, posto que ainda o tema é de debate legislativo no Congresso Nacional, tendo sido aprovado no Senado e encaminhado recentemente à Câmara dos Deputados, projeto de lei 2.963 de 2019, que regulamenta o artigo 190 da Constituição Federal para dispor sobre aquisição e exercício de qualquer modalidade de posse de propriedade, inclusive arrendamento de propriedades rurais por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. Porém, enquanto que este projeto de lei não avança, no Brasil, as leis número 5.709 de 71 e 6.634 de 79 são as que colocam limites à aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, bem como as entidades nacionais controladas por estrangeiros. No entanto, com a entrada em vigor da Lei do Agro, Lei 13.986 de 2020, há uma retirada de obstáculos, especialmente relativos ao financiamento realizado pelo capital estrangeiro. Pois bem, a primeira grande mudança realizada por essa lei se encontra no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 5.709 de 71, que foi alterado pela Lei do Agro de 2020. Com isso, ela passou a permitir a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel rural em favor de estrangeiro ou de entidade nacional de capital estrangeiro. E, além disso, a entrega de imóvel rural para liquidação de obrigação, seja por dação em pagamento, adjudicação ou, conforme os dizeres da lei, por qualquer outra forma. Obviamente, por qualquer outra forma no âmbito da alienação fiduciária.
Houve ainda considerada mudança com acréscimo feito no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 6.634/79, atribuindo aos imóveis localizados em faixa de fronteira a possibilidade de serem conferidos estes em garantia fiduciária e hipotecária ao credor estrangeiro nacional controlado por estrangeiro e em liquidação de transação junto a tais credores, seja por adjudicação, dação em pagamento ou também nos dizeres da lei de qualquer outra forma. Benhor Carvalho Cabreira Mano Filho, ao dissertar sobre seus comentários à Lei 13.986 de 2020, apresenta considerados argumentos sobre a delicada situação. Diz ele, tais alterações afastam a grave insegurança jurídica que pendia sobre transações de financiamento ao agronegócio. Com efeito, capital estrangeiro e mesmo as entidades nacionais controladas por estrangeiros se via afastado de meios confiáveis para a concessão de crédito, garantido por imóvel rural. Portanto, restassem estes alijados da alternativa da alienação fiduciária e da possibilidade de quitação do débito mediante adjudicação ou dação em pagamento de um imóvel rural. Os professores Elando Granja Costa Horman e André Lipe Pinto Basto, Lupe, em artigo publicado na revista Dom Helder, sinteticamente apresentam o conflito normativo da norma geral da alienação fiduciária, Lei 9.514 de 97, e a norma especial que versa sobre a possibilidade de alienação fiduciária de bem rural em zona de fronteira para o estrangeiro, a Lei número 6.634 de 79. Finalizam a questão afirmando que a Lei 13.986 de 2020 excepcionalizou a necessidade de assentimento prévio do Conselho Nacional de Segurança Nacional. Desta forma, pode correr, segundo os autores, o recebimento de imóvel rural em liquidação de transação com pessoa jurídica nacional ou estrangeira por meio da realização da garantia real, da dação em pagamento ou qualquer outra forma. Esta alteração no texto da Lei 6.634 de 79, apresentada na visão dos autores, que a expressão outra forma deve ser entendida a falta de interesse nos leilões, o que deixa o imóvel livre e desembaraçado ao antigo credor fiduciário. Pois bem, espera-se com essa videoaula ter se possibilitado a atuação do operador do direito e dos demais profissionais que gravitam em torno da alienação fiduciária, bem como de atualizar os mesmos no tema da alienação fiduciária de bem imóvel rural, trazendo as inovações legislativas da Lei 13.986 de 2020, conhecida como Lei do Agro. Assim, se afasta eventual caso de dúvida sobre a possibilidade de realização do negócio de alienação fiduciário em terra rural situada em fronteira financiada por estrangeiro. A Lei do Agro vem em boa hora, permitindo a atração de capitais para o campo, possibilitando o financiamento à produção agropecuária e estimulando, com uma maior competição entre os diversos agentes que oferecem capitais, a produção agrícola, ou seja, diminuindo os juros que serão pagos pelo produtor. Com isso, finalizamos a nossa série de vídeos sobre alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. Espero que tenham gostado. Aproveito para recomendar outros vídeos de minha autoria relacionados ao direito notarial e registral que estão disponíveis, como incorporação imobiliária, uso capião extrajudicial e alienação de bens imóveis. Até o próximo curso.